O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 28. Mas quando o voluntarioso Satã viu-os a caminho do jardim, reuniu suas hostes e apareceu sobre uma nuvem, como uma visão, com o intuito de enganá-los. Mas quando Adão e Eva deram com ele assim, como numa visão, pensaram que fossem anjos de Deus vindos para consolá-los por terem deixado o jardim ou levá-los de volta para lá. E Adão estendeu as suas mãos para Deus, implorando-lhe que o fizesse compreender quem eram eles. Então Satã, aquele que odeia tudo que é bom, disse a Adão: Ó Adão, eu sou um anjo do grande Deus, e vê as hostes que me rodeiam. Deus enviou-me e a eles para pegar-te e levar-te à fronteira norte do jardim, à praia do mar límpido, e nele banhar-te a Eva, e elevar-vos a vossa alegria anterior, para que retorneis novamente ao jardim. Estas palavras calaram fundo no coração de Adão e Eva. Ainda assim, Deus negou sua palavra a Adão, e não o fez compreender imediatamente, mas esperou para testar sua força, se ele seria derrotado como Eva o fora no jardim, ou ele resistiria. E Adão e Eva seguiram a uma pequena distância. Mas quando chegaram à montanha, ao norte do jardim, uma montanha muito alta, 100 degraus para chegar ao topo, o demônio acercou-se de Adão e Eva e fê-los subir ao topo de fato, e não numa visão, desejando com isso jogá-los lá de cima e matá-los, e apagar da terra seus nomes, de maneira que essa terra ficasse apenas para ele e suas hostes. Capítulo 29. Mas quando Deus misericordioso viu que Satã desejava matar Adão com as suas diversas artimanhas, e viu que Adão estava dócil e sem malícia, Deus falou com Satã em voz alta e o amaldiçoou. Então ele e suas hostes fugiram, e Adão e Eva permaneceram em pé no cume da montanha, de onde eles viram lá embaixo o grande mundo, bem acima do qual estavam. Porém as hostes que havia pouco estiveram a seu lado, desapareceram. Eles choraram, os dois, Adão e Eva, perante Deus, e suplicaram seu perdão. Em seguida veio a palavra de Deus a Adão, dizendo: Compreende a respeito deste Satã, pois ele procura enganar-te e a teus descendentes que virão. E Adão chorou diante de Deus e suplicou e implorou que ele lhe desse alguma coisa do jardim, como uma pequena lembrança para servir-lhe de consolo. E Deus olhou para o pensamento de Adão e enviou o anjo Miguel ao mar, que se estende até a Índia, para dali pegar bastões de ouro e trazê-los a Adão. Isto fez Deus em sua sabedoria, para que estes bastões de ouro, estando com Adão na caverna, iluminassem a noite à sua volta e eliminassem o seu medo da escuridão. Em seguida, o anjo Miguel desceu por ordem de Deus, pegou os bastões de ouro, como Deus lhe ordenara, e levou-os para Deus. Capítulo 30. Depois dessas coisas, Deus ordenou ao anjo Gabriel para descer ao jardim e dizer ao querubim que o guardava: Ouve, Deus mandou-me entrar no jardim e pegar incenso perfumado para dá-lo a Adão. Então o anjo Gabriel desceu por ordem de Deus ao jardim e falou ao querubim conforme Deus mandara. O querubim então disse: Muito bem. E Gabriel entrou e pegou o incenso. Então Deus mandou o seu anjo Rafael descer ao jardim e tratar com o querubim sobre um pouco de mirra para dá-la a Adão. E o anjo Rafael desceu e disse ao querubim conforme Deus mandara. E o querubim disse: Bem. Então Rafael entrou e pegou a mirra. Os bastões de ouro provinham do mar da Índia, onde há pedras preciosas. O incenso provinha da fronteira leste do jardim,
e a mirra da fronteira oeste, de onde viera a amargura de Adão. E os anjos trouxeram essas 3 coisas a Deus junto da árvore da vida no jardim. Então Deus disse aos anjos: mergulhai-os na fonte de água. Em seguida, levai-os e borrifai Adão e Eva com esta água, para que eles tenham um pouco de consolo em sua tristeza, e dai-os a Adão e Eva. E os anjos fizeram como Deus lhe ordenara, e deram todas aquelas coisas a Adão e Eva no cume da montanha sobre a qual Satã os havia colocado, quando tentou eliminá-los. E ao ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, Adão rejubilou-se e chorou, pois pensou que o ouro fosse uma lembrança do reino de onde ele viera, que o incenso fosse uma lembrança da luz brilhante que lhe fora tomada, e que a mirra fosse um símbolo da tristeza em que se encontrava. Capítulo 31. Depois dessas coisas, Deus disse a Adão: tu me pediste algo do jardim para consolar-te, e eu te dei essas 3 prendas para o teu consolo, para que tu confies em mim e a minha aliança feita contigo, pois eu virei e salvar-te-ei. E reis trarão para mim, quando vestido de carne, ouro, incenso e mirra. Ouro como sinal do meu reino, incenso como sinal da minha natureza divina, e mirra como símbolo do meu sofrimento e de minha morte. Mas, ó Adão, coloca tudo junto de ti na caverna: o ouro para que possa lançar luz sobre ti à noite, o incenso para que sintas seu doce perfume, e a mirra para confortar-te em tua tristeza. Depois de Adão ouvir estas palavras de Deus, ele o adorou. Ele e Eva o adoraram e agradeceram-lhe, porque ele os tinha tratado misericordiosamente. Em seguida, Deus ordenou que os 3 anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, entregassem a Adão o que cada um fora buscar. E eles assim o fizeram um a um. E Deus mandou que a Suriel e Salatiel carregassem Adão e Eva para baixo do cume da montanha alta e os levassem para a caverna dos tesouros. Lá chegando, colocaram o ouro no lado sul da caverna, o incenso no lado leste e a mirra no lado oeste, pois a boca da caverna estava no lado norte. Os anjos então confortaram Adão e Eva e partiram. Eram 70 bastões de ouro, 12 libras de incenso e 3 libras de mirra. Tudo aconteceu com Adão na casa dos tesouros. É por isso que foi chamada de esconderijo. Mas outros intérpretes afirmaram que era chamada a caverna dos tesouros por causa dos corpos de homens justos que lá estavam. Estas 3 coisas Deus deu a Adão ao 3º dia após a saída do jardim, em lembrança dos 3 dias que o Senhor permaneceria no coração da terra. E estas 3 coisas, como continuaram com Adão na caverna, davam-lhe luz à noite e de dia davam-lhe um pouco de alívio à sua tristeza. Capítulo 32. E Adão e Eva permaneceram na caverna dos tesouros até o 7º dia. Eles não comeram do fruto da terra, nem beberam da água. E quando alvoreceu, no 8º dia, Adão disse a Eva: Ó Eva, nós oramos para Deus nos dar alguma coisa do jardim. E ele enviou seus anjos que nos trouxeram o que tínhamos desejado. Mas agora, levanta-te, vamos até o mar de água que vimos antes e vamos permanecer de pé nele, pedindo que Deus seja de novo benevolente conosco e nos leve de volta ao jardim, ou que ele nos dê consolo em alguma outra terra que não essa onde estamos. Em seguida, Adão e Eva saíram da caverna, foram e ficaram em pé na beira do mar, no qual eles se tinham lançado antes. E Adão disse a Eva: Vem, entra neste lugar e não saias daqui antes de terminarem 30 dias, quando eu virei a ti. E ora a Deus, com o coração ardente, com a voz doce, para que nos perdoe.
e eu irei a um outro lugar e entrarei nele e farei como tu. Em seguida, Eva entrou na água como Adão lhe ordenara. Adão também entrou na água e eles ficaram em pé, orando, e suplicaram a Deus que lhes perdoasse sua ofensa e que os restituísse ao estado anterior. E assim eles permaneceram em pé, orando, até o final de 35 dias. Capítulo 33. Mas Satã, aquele que odeia tudo que é bom, procurou por eles na caverna, mas não os encontrou, apesar de buscá-los diligentemente. Mas encontrou-os em pé na água, orando, e pensou consigo mesmo: Adão e Eva estão assim em pé naquela água, suplicando a Deus que lhes perdoe a desobediência e os restitua a seu estado primeiro, e para que ele os livre de minhas mãos. Mas eu os enganarei para que saiam da água e não cumpram o seu voto. Em seguida, aquele que odeia tudo que é bom não se dirigiu a Adão, mas a Eva, e tomou a forma de um anjo de Deus, louvando e rejubilando, e disse-lhe: A paz esteja contigo. Alegra-te e rejubila-te. Deus é benevolente conosco, e ele me enviou a Adão. Eu lhe trouxe as boas novas da salvação e de seu preenchimento com a luz fulgurante de antes. E Adão, alegre com a sua restauração, enviou-me a ti para que tu venhas a mim, para que eu te coroe de luz, assim como a ele. E ele me disse: Fala com Eva. Se ela não vier contigo, lembra do sinal de quando estávamos no cume da montanha, como Deus enviou os seus anjos que nos pegaram e nos levaram para a caverna dos tesouros e colocaram o ouro no lado sul, o incenso no lado leste e a mirra no lado oeste. Vem até ele agora. Ao ouvir estas palavras, Eva rejubilou-se muito e, pensando que a visão de Satã fosse real, saiu do mar. Ele foi na frente e ela o seguiu até que chegaram a Adão. Então Satã escondeu-se dela, e ela não mais o viu. Ela foi então e parou diante de Adão, que estava de pé na água, rejubilando-se no perdão de Deus. E quando ela o chamou, ele voltou-se, viu ali e chorou, e golpeou seu peito e, amargurado de tristeza, afundou na água. Mas Deus olhou para ele e para a sua miséria, e para a iminência dele dar seu último suspiro. E a palavra de Deus veio do céu e disse-lhe: Sobe pela margem alta até Eva. E ao chegar junto dela, dize-lhe: Quem te disse, vem aqui? Então ela relatou-lhe as palavras do anjo que lhe aparecera e lhe deram sinal. Mas Adão entristeceu-se e fê-la saber que aquele era Satã. Ele então a tomou pelas mãos e ambos voltaram à caverna. Estas coisas aconteceram-lhes na segunda vez em que desceram até a água, 7 dias depois de saírem do jardim. Eles jejuaram dentro da água por 35 dias, e ao todo eram 42 dias desde que havia deixado o jardim. Capítulo 34. E na manhã do 43º dia, eles saíram da caverna, tristes, chorosos. Seus corpos estavam enfraquecidos e ressequidos de fome e sede, de jejuar e orar, e de sua pesada tristeza por causa de sua desobediência. E depois de saírem da caverna, subiram a montanha a oeste do jardim. Ali pararam e oraram, suplicaram a Deus que lhes concedessem o perdão dos seus pecados. E após as suas orações, Adão se pôs a rogar a Deus, dizendo: Ó meu Senhor, meu Deus, meu Criador, vós mandastes que se juntassem os 4 elementos e eles foram reunidos por vossa ordem. Em seguida, abristes vossa mão e me criastes a partir de um elemento, o pó da terra, e me trouxestes para o jardim à 3ª hora, numa sexta-feira, e me informastes disso na caverna. Naquele tempo, no início, eu não conhecia nem a noite nem o dia.
pois eu tinha uma natureza luminosa, e a luz na qual eu vivia nunca me deixou para que eu conhecesse a noite ou o dia. Naquele tempo, novamente, ó Senhor, naquela terceira hora, quando me criastes, trouxestes a mim todas as feras, e os leões, e os avestruzes, as aves do mar, e todas as coisas que se movem na terra, que criastes na primeira hora antes de mim, na sexta-feira. E foi de vossa vontade que eu nomeasse a todos, um por um, com um nome apropriado. Mas vós me destes entendimento e sabedoria, e com um coração puro e um discernimento justo vindo de vós, para que eu os nomeasse segundo vosso próprio discernimento, considerando a nomeação deles. Ah, Deus, vós os fiz estes obedientes a mim e ordenastes que nenhum deles me desgarrasse de meu controle, de acordo com o vosso mandamento e com o domínio que me deste sobre eles, mas agora eles estão afastados de mim. Então aconteceu aquela terceira hora da sexta-feira, na qual me criastes, e me destes o mandamento referente à árvore, da qual eu não me deveria aproximar, nem comer dos seus frutos, pois vós me dissestes no jardim: quando comeres da árvore, de morte morrerás. E se tivesseis me punido com a morte, como dissestes, eu deveria ter morrido naquele mesmo instante. Além do mais, quando me destes a ordem relativa à árvore, que eu não deveria nem me aproximar dela, nem dela comer, Eva não estava comigo. Ainda não a tinhais criado, nem a tirado ainda do meu lado. E mais, nem ouvira esta ordem de vós. Em seguida, ao fim da terceira hora daquela sexta-feira, ó Senhor, provocaste uma sonolência e um sono caiu sobre mim e eu dormi. Fiquei dominado pelo sono. Depois, tiraste uma costela do meu lado e a criaste segundo vossa própria imagem e semelhança. Então eu acordei, e quando a vi e soube quem era ela, eu disse: isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Daqui por diante ela será chamada mulher. Foi de vossa boa vontade, ó Deus, que veio a sonolência e o sono que recaíram sobre mim. E imediatamente tiraste Eva do meu lado, até que ela estava fora, assim que eu não vi como ela foi feita, nem pude testemunhar ao meu Senhor quão sublimes e grandiosas são a vossa bondade e glória. E por vossa boa vontade, ó Senhor, nos destes a ambos corpos de uma natureza luminosa, e nos fizeste, os dois, um. E nos destes vossa graça, e nos cumulastes de louvores do Espírito Santo, e não deveríamos estar nem famintos, nem sedentos, nem conhecer o que é a tristeza, nem ainda a fraqueza de coração, nem o sofrimento, o jejum ou a exaustão. Mas agora, ó Deus, desde que desobedecemos o vosso mandamento e quebramos a vossa lei, vós nos levastes para uma terra estranha e permitistes que o sofrimento e a fraqueza, a fome e a sede nos acometessem. Agora, portanto, ó Deus, suplicamos a vós, dai-nos algo de comer do jardim, para satisfazer nossa fome e algo para matar a nossa sede. Pois vede, por muitos dias, ó Deus, não provamos nada, nem bebemos nada. A nossa carne está ressecada e a nossa força está esgotada, e o sono abandonou os nossos olhos por causa da fraqueza e do choro. Então, ó Deus, não ousamos colher nenhum dos frutos das árvores, por temer-vos, pois quando desobedecemos, antes nos poupastes e não nos fizeste morrer. Mas agora pensamos em nosso coração: se comermos dos frutos das árvores sem a ordem de Deus, Ele nos destruirá dessa vez e nos eliminará da face da terra. E se bebermos dessa água sem a ordem de Deus, Ele nos porá um fim e nos erradicará imediatamente. Portanto, ó Deus, agora que eu venho a este lugar com Eva, suplicamos que nos deis do fruto do jardim.
para que possamos saciar-nos com ele, pois desejamos o fruto que está na terra e tudo mais que nos falta. Capítulo 35. Então Deus olhou novamente para Adão e para o seu pranto e seus gemidos, e a palavra de Deus veio-lhe e disse: Ó Adão, quando estavas no meu jardim, não conhecias nem o comer nem o beber, nem a fraqueza nem o sofrimento, nem a magreza da carne, nem a mudança, nem o sono abandonava teus olhos. Mas desde que desobedeceste e vieste para esta terra estranha, todas estas provações têm acontecido a ti. Capítulo 36. Então Deus ordenou ao querubim, que guardava o portão do jardim, com uma espada de fogo na mão, que buscasse alguns frutos da figueira e os desse a Adão. O querubim obedeceu à ordem do Senhor Deus e foi ao jardim, e trouxe 2 figos e 2 galhos, cada figo com a sua folha. Estes provinham de 2 das árvores entre as quais Adão e Eva se haviam escondido quando Deus fora andar no jardim, e a palavra de Deus viera a Adão e Eva, dizendo-lhes: Adão, Eva, onde estás? E Adão respondera: Ó Deus, aqui estou. Quando eu ouvi o vosso som e a vossa voz, eu me escondi, pois estou nu. Então o querubim tomou 2 figos e trouxe-os a Adão e Eva, mas lançou-os para eles de longe, pois eles não podiam aproximar-se do querubim por causa da sua carne, que não podia aproximar-se do fogo. Antes, os anjos tremiam na presença de Adão e temiam-no, mas agora Adão tremia perante os anjos e temia-os. Então Adão aproximou-se e pegou um figo, e Eva também veio por sua vez e pegou o outro. E ao tomá-lo em suas mãos, olharam e reconheceram que provinham das árvores entre as quais eles se haviam escondido.